Ah, achou que não ia ter vídeo hoje, né, turma? Vocês acharam errado. Vai ter vídeo sim, entendeu? Vocês não se escaparam de mim só porque... Peraí. Só porque a gente tá numa semana aí de saco cheio. Eu estou aqui justamente para trazer a vocês conhecimento, né? Busquem conhecimento. Eu estava aqui relaxando na minha cama, agora está desarrumado, mas vou arrumar, obviamente, em um piscar de olhos, né? Para vocês, justamente para a gente começar o assunto aí, que eu não vou dizer qual é, justamente porque eu vou usar essa introdução para os três vídeos, né? Então, vamos fazer pro sexto, sétimo e oitavo, e cada um vai falar de uma coisa, não é mesmo? Estava aqui descansando justamente porque não temos aulas aí no Zoom, né? Então, dá para eu colocar justamente, né? Finalmente, na verdade, o meu sono em dia. Então é isso aí, galera. Bora estudar. Lógico que vocês vão ver isso daqui uma semana depois, mas eu, como uma pessoa precavida que sou, né, estou gravando com antecedência, não é mesmo? Prontinho, sétimo ano. Tá vendo? A cama foi arrumada em um piscar de olhos. Pois é. E eu percebi depois que eu gravei a introdução aí, que eu falei muito a palavra justamente. Eu não sei porquê. Deve ter dado uma bugada no meu cérebro, né? Que eu fiquei falando justamente aí. Em todo fim de frase ou em toda junção aí entre duas frases. Então, peço desculpas aí justamente por esse por esse bug no cérebro que deu. E no sexto ano também, durante a aula, eu fiquei falando justamente a aula inteira. Vou evitar falar isso, eu não sei por que isso aconteceu. Bom, seguinte, nós vamos falar sobre a minha webcam que ficou borrada. Mentira! Vamos falar aí sobre verminoses ainda, tá? Sobre parasitas. E a gente falou dos plateumintos. Lembrando que os plateumintos... Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês. Aê, agora sim. Ó, os plateumintos, eles são... Tá gravando? Eu acho que sim. Bom, os plateumintos, eles são... Ah, não vai aparecer minha... Ah, vai aparecer, apareceu. Continuando. Os plateumintos, eles são achatados, são vermes achatados, como a gente consegue ver aqui. Ó. A gente deu o exemplo da planária e também temos um outro exemplo que é a tênia, né? Que é a tênia, que é a solitária, que eu expliquei no sétimo A, na sexta-feira. No sétimo B eu ainda não falei, mas eu acho que vai dar tempo da gente falar aí nas aulas 1. Então, por enquanto, eu só vou falar da tênia, que é um plateuminto, ou seja, um verme de corpo achatado, como se fosse um corte no meio do corpo dele, assim, pá! Você cortou ele no meio e ele é meio achatadinho dessa forma, assim. No sétimo B a gente está um pouco atrasadinho em relação ao sétimo A, justamente por causa de... Justamente. Meu Deus do céu, vou parar de falar isso. Justamente. Bom, a gente está um pouco atrasado porque a gente passou por alguns feriados. Não que isso seja ruim, pelo amor de Deus. Nós precisamos de feriados de vez em quando, né? Então, nós perdemos aí algumas aulas em relação ao sétimo A por causa de feriados. Mas não tem problema algum, entendeu? A gente vai ajustando aqui, ó. Pega daqui, pega de lá, aqui, arruma lá, arruma lá, dá uma acelerada aqui, tá. Então, ó. Os plateumintos, eles têm o corpo achatado, tá? São vermes de corpo achatado. Bom, enquanto que os nemateumintos, né, que são os vermes de corpo cilíndrico, né, eles têm um corpo arredondado. Quando você corta no meio, ele faz um círculo, ele não faz um oval, por exemplo, aqui, né? Ele faz um círculo. Ele é arredondado. Nós temos, por exemplo, alguns vermes como a esquistossomose, que é a barriga d'água, ou a própria lombriga, tá? E nós temos também os animais aí que são os celomados, né? Que têm celomas. São aqueles animais que têm
como posso dizer? São animais que têm celoma, que têm espaços entre os órgãos, tá? Nós, por exemplo, somos animais celomados. E quanto a isso, quanto aos folhetos embrionários, animais celomados, pseudocelomados e celomados, vocês, na verdade, né, vão ver no ensino médio, tá? Então não quero que vocês se preocupem com esses nomes por enquanto, tá? Só quero que vocês pensem o seguinte, que os anelídeos, o que são os anelídeos? São os animais que têm anel, têm anéis pelo corpo. Esses animais que têm anéis aí pelo corpo são, por exemplo, as minhocas, né? Elas têm anéisinhos, né? Você vê o corpinho dela, né? Você vê até nessa imagem aqui, nesse esqueminha de uma minhoca, né? O corpo dela é formado por anéisinhos, né? Ela é toda enrugadinha, ela parece aqueles tubos de encanamento, sabe? Aqueles tubos flexíveis de encanamento, ou se não, aquele canudo que dobra na ponta, né? Mais ou menos isso. Vai ajudar ela a alterar a sua forma, né, e conseguir se movimentar. Enquanto que os nemateumintos, eles também têm um corpo roliço, né, eles têm um corpo cilíndrico, mas eles são lisos, né? Se você vê um esquema aí, uma foto de um esquistossoma ou de uma lombriga, vou colocar aí na tela para vocês, né, uma foto de uma lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, ele vai ser arredondadinho assim, vai ser cilíndrico. Enquanto que os plateumintos, que são os vermes achatados, né, como por exemplo a tênia solitária, eles têm o corpo achatado. Então, ó, por exemplo, então essa aqui é uma foto de uma tênia de verdade, tá? Tirada do intestino de uma pessoinha. E vocês percebem aqui, né, que ela tem um corpo achatado. A cabeça dela, onde que é a cabeça dela? Será que é uma ponta ou outra, né? Não sei qual que é. Mas enfim, a cabeça dela, acredito que seja essa daqui, né? Essa ponta. Ih, não aparece meu mouse, só aparece se eu der zoom out. Enfim, deixa eu fazer o seguinte então. Vou deixar aqui e aí eu vou usar minha webcam para movimentar. Para me locomover aqui pela tela. Aqui, ó. A cabeça dela fica aqui, ó. Onde eu estou apontando. Tá? A cabeça dela fica aqui. E todos esses anéisinhos aqui que vocês conseguem ver, né, que passa por toda a extensão do bicho aqui, ó, todos esses anéisinhos aqui. Então, tudo isso daqui, gente, são, na verdade, cápsulas contendo ovinhos. Pois é, cápsulas contendo ovinhos. Ou seja, quando essa cápsula ela se destaca, ela chega aqui no finalzinho, né? Ela sai. Pum! Ela se solta do bicho, se solta do corpo do bicho, e aí ela vai até o final do intestino do hospedeiro, da pessoa, né? Então a pessoa ela defeca, ela solta, libera suas fezes com essa cápsula contendo ovinhos. Então as fezes da pessoa está contaminada com os ovos dessa tênia. Se uma pessoa beber essa água contendo ovos, como por exemplo, água não tratada, água com esgoto não tratado, se alguém beber essa água, né? Esses ovos, eles vão para o intestino? Não, eles vão ou para os músculos, né, sistema muscular aí, entre as células musculares, ou se não, no sistema nervoso. Então pode ficar no nervo óptico, atrás do olho, pode ficar no cérebro alojado também, né? E esse esquema aí, né, de cisticercose e teníase, né, nós falamos aí na aula 1. Falei no 7º A e vou falar também no 7º B, naquela aula maravilhosa de segunda-feira, 7 horas da manhã, que vocês estão tudo dormindo, né? Estão tudo dormindo às 7 horas da manhã. Inacreditável. Todo mundo vai falar alguma coisa e fala: professor, eu acho que é isso. Nossa Senhora! Mas eu entendo, gente. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Quem é bem-humorado nessa hora do dia é um psicopata. Exatamente. Marque aí o que eu digo. Grave isso. Está feliz, está alegre na segunda-feira, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que seja, é um psicopata. Tá bom? Confia em mim. Ó, tô brincando, hein? Tô brincando. Tô brincando. Então, quanto a isso, né, deixando isso muito claro,
vamos para a apostila para eu explicar uns bagulho aí, muito doido. Ah, antes disso. Oi, tô aqui de novo. Ó, antes disso. Vou colocar a lombriga, né, aí na tela de vocês, daí é uma lombriga real. Percebam, não é o nome dela, tipo, lombriga real, né, da realeza. Não, nada a ver. Deixa eu ficar aqui, ó, ficar nesse cantinho aqui agora. A lombriga, vocês percebem que ela é muito mais redondinha, né, muito mais anelada, né, anelada não, desculpa, ela é muito mais redondinha, muito mais cilíndrica, né, ela é muito mais lisa em relação à tênia, que é achatada, né? Parece aquele macarrão achatado, sabe, né? Aquele que é comprido, mas é achatado. Eu não sei o nome, né? Cada formato de macarrão tem um nome. A massa é tudo igual, muda o formato, tem um nome. Contiglione, parafuso, sei lá o que. Eu não sei nada disso. Então, ó, a tênia é achatada porque ela é um plateuminto, enquanto que a lombriga ela é arredondada, roliça, cilíndrica, né? Porque ela não é um plateuminto, ela é um nemateuminto. É do grupo Nematodea. Eles são nemateumintos. Quase que eu errei o nome, nematóide. Ela é um tipo aí de nemateuminto, beleza? Então, com base no que eu acabei de falar, agora sim, vamos para a nossa maravilhosa aí, atospila. Vamos para a apostila. Apostila 3 ainda, tá bom? Mas a gente tá terminando. Eu boto fé, ó, cruza os dedinhos aí, vai cruzando os dedos, que a gente termina essa apostila o quanto antes. Eu vou gravar vídeo pra caramba também, pra conseguir explicar tudo que eu tenho que explicar. Tá bom? Então bora. Muito bem, então esse é o esqueminha aí da Tênia, né? Do corpício bonitinho da Tênia. Olha só que gracinha esse corpinho, não é mesmo? Olha só a cabecinha dela. Ó, entre aspas, a gente pode chamar de cabeça, mas essa ponta dela que eu vou falar aqui para ficar mais fácil de cabeça, né, da Tênia, ela tem essas ventosas aqui, ó. Percebam que a Tênia solium, né, ela tem essas ventosas que vão grudar na parede do intestino, né, fazendo com que ela não se solte, e aí ela consegue pegar todos os nutrientes que vêm do bolo alimentar que nós mesmos digerimos, e então ela vai receber tudo muito digerido, bonitinho lá para ela, né? E aqui esse dente vai ficar preso, né, na parede do intestino. Então é como se fosse uma coroa de dentes que vai segurar lá, agarrar e não vai deixar essa tênia ir embora. Então se, por exemplo, ela perder todo esse rabo aqui, né, toda essa cauda de, 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 de quadradinhos, né, cheia de ovinhos, né, se ela perder tudo isso e ela não perder a cabeça, ela vai produzir tudo isso daqui de novo e vai continuar lá, linda, leve e solta, né, livre. Não tão livre assim, porque ela tem que ficar presa, né? Enquanto que a Tênia saginata, ela não tem essa coroa de dentes aqui, ela tem só as ventosas, mas mesmo assim isso daqui é o suficiente para ela grudar na parede intestinal, tá? Não vou me prender muito a isso porque vou explicar para o sétimo B a tênia, né, sobre a teníase, e já expliquei para o sétimo A também toda a parte de cisticercose e teníase e os intermediários que podem ser porco, pode ser vaca, pode ser frango e também pode ser peixe cru, né? E adoro japonês, comida japonesa. Então, você corre o risco, assim como eu que amo comida japonesa, né, que come peixe cru, né, salmão cru, por exemplo, a gente corre o risco de ter uma teníase sim, tá? Tanto que teve um surto, não sei em que ano, aí faz um tempo já, 2006, eu acho. Vocês nem eram nascidos, eu acho. Ou eram? Sétimo ano, 12 anos? 2000, é. Talvez não estivessem nascidos ainda. Vocês não fossem nascidos ainda, ou nascidas, né? Mas, em 2006, aí teve um surto de teníase, porque um restaurante japonês lá na cidade de São Paulo recebeu salmão do Chile contaminado, mas foi uma vez só, né? Só aconteceu isso daí uma vez na história do Brasil. Então, isso aqui eu vou explicar melhor aí no sétimo B, tá bom? E agora nós vamos falar, a gente estava falando dos plateumintos, né? Dos animais nos vermes achatados, que são esses daqui, ó, que são esses daqui. E agora nós vamos falar sobre os
Calma aí, calma aí, calma aí. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Esquistossomose. Aqui, ó. Sobe. Vai, cadê? Nemateumintos. Ah, não, esquistossomose. Pera aí. Calma, calma, calma. Deixa eu pensar aqui. Foi mal, galera. Nós não vamos falar de nemateumintos agora, porque a gente tem a esquistossomose, que é um exemplo aí, né, de verminose causada por vermes achatados, que são plateumintos ainda, tá bom? E também vamos falar da minha câmera que, borrou novamente. Eu não sei porque acontece isso, sinceramente. É uma câmera boa, cara. Não sei, realmente. Por que isso acontece com o homem trabalhador, né? Homem que eu quero dizer é ser humano, tá? Ser humano no geral, não importa o gênero. Bom, seguinte, vamos falar sobre esquistossomose. Esquistossomose é a famosa barriga d'água. E vocês vão ver que nessas verminoses vai ter sempre, deixa eu ficar grandão aqui, ó, fica grandão. Então, nessas verminoses aí vai ter sempre um animal que vai servir, né, nessas verminoses que afetam o ser humano, porque existem verminoses para todos os animais desse mundão de meu Deus, praticamente. Nessas verminoses aí vocês vão ver que sempre vai ter um animal que vai servir de intermediário. Vetor ou intermediário, ou seja, vai ser um animal que também vai ser afetado pelo verme, né? E vai permitir que esse verme seja passado para o ser humano, tá? E nessas verminoses vão ter dois tipos aí de reproduções. Vai ter reprodução sexuada, que é aquela que precisa de um parzinho para formar um filhotinho, né? Sexuada, um macho e uma fêmea. E também uma reprodução assexuada, que é aquela que um indivíduo único é capaz de se reproduzir. Ele se separa lá, se divide e se transforma e forma outro indivíduo, né? Sem precisar de um macho, de uma fêmea, enfim. Um indivíduo só consegue se dividir e se transformar em dois, tá? Bom, onde acontece a reprodução assexuada, né, o organismo no qual serve de hospedeiro para que haja reprodução assexuada, a gente chama de hospedeiro intermediário, que é aquele que fica no intermédio, fica entre, né, o verme e o definitivo, e o hospedeiro definitivo. O mais importante para o verme é o hospedeiro definitivo, porque é onde ele vai ter realmente reprodução sexuada e vai ter uma variabilidade genética maior. Calma, calma, calma. Às vezes eu falo muito, né, muito complicado. Mas é o seguinte, pensem o seguinte, né? Nessas verminoses nas quais temos um hospedeiro intermediário, dois hospedeiros na verdade, né? O ser humano, por exemplo, e um outro animal, sempre em uma delas, em um desses hospedeiros, o verme ele vai realizar uma reprodução sexuada, tem o macho e a fêmea. E a assexuada, que não precisa de parceiro, simplesmente ele vai se dividir lá e boa e faz reprodução. Não depende de ninguém, entendeu? Quando a reprodução ela é sexuada, ela vai acontecer no hospedeiro definitivo. E quando ela é assexuada, ela vai acontecer no hospedeiro intermediário. E geralmente não, algumas vezes, o ser humano ele não é o hospedeiro definitivo. Não se sinta especial, não, ser humano. Às vezes, ser humano, você é o hospedeiro intermediário. Você não é o mais importante para aquela verminose. Algumas vezes, o hospedeiro definitivo é, por exemplo, um mosquito, no caso de alguns vermes, como por exemplo a elefantíase, mas eu não lembro se ele é um mosquito. É um mosquito que passa, um mosquito palha, mas eu não lembro se ele é o definitivo ou intermediário. Mas às vezes é o mosquito, às vezes é o caramujo, o definitivo, às vezes deixa eu pensar, a galinha, o porco, né? O peixe, né? Muitas vezes o hospedeiro definitivo não é o ser humano. Então, o mais importante para aquele verme não é o ser humano, e sim ter como hospedeiro sempre o definitivo, que vai ser um outro animal.
tá bom? Espero que eu não tenha repetido muito o mesmo assunto, porque às vezes eu sou muito prolixo, fico repetindo as coisas sem parar. Então, beleza, gente, vamos falar, dito isso, né, vamos falar sobre a esquistossomose, que vai ter dois hospedeiros, vai ter o ser humano e vai ter um caramujo presente em água doce, principalmente em água parada, em lagos, na beira de lagos, chamado Bionfalaria, tá? Do gênero Bionfalaria. São várias espécies, e algumas, né? E os caramujos desse gênero Bionfalaria, então, eles também são infectados pelo esquistossoma, que é o verme da esquistossomose, da barriga d'água. E eu vou explicar por que tem esse nome aí, barriga d'água, tá? Bom, vocês vão perceber que tem vários nomes aqui, que o macho abriga a fêmea em um canal de seu corpo, denominado canal ginecóforo. Né? Na verdade é o contrário. Não, tá certo, tá certo. Nesse caso é isso mesmo. O macho abriga a fêmea, que não sei o que, cercárias, miracídios. Não quero que vocês esqueçam esses nomes, mas eu quero que vocês não foquem nesses nomes por enquanto. Assim como no ciclo aí, né, da doença de Chagas, né, que é uma doença causada por protozoário, né, tem vários nomes, né, vários nomes assim, que vocês nunca ouviram falar provavelmente. Aqui também tem, e eu não quero que vocês foquem nesses nomes, porque justamente isso vai tirar, justamente de novo, meu Deus do céu, eu não paro de falar essa palavra. Por quê? Se vocês ficarem focados demais nesses nomes diferentes, isso vai fazer com que vocês tirem o foco do mais importante, que é o entendimento básico de como essa larva, ou como esse... Larva não, né? Como esse verme, ele é passado de um animal para outro, de uma pessoa para outra, né? Que é o mais importante. É mais importante vocês terem o ciclo do animal, né? O ciclo da verminose, do que os nomes em si. É isso que eu prezo muito, né? Se a gente ficar focando muito nessas coisas, a gente acaba não prestando atenção no que é mais importante. Então é o seguinte, eu vou usar esse esqueminha show de bola da nossa apostila, bom demais. Deixa eu só diminuir aqui, porque senão vai ficar muito grande na tela e aí vai ficar esquisito. Nossa, fiquei assim, não sei porque fica essas loucuras de mouse, essa rave de mouses aqui, ó. Ó, tuts, tats, tuts no cantinho. E aparece depois na gravação, não sei porque fica assim. Então eu vou deixar assim, ó, pra ficar escondidinho. Deixa eu arrumar isso aqui melhor. Um minutinho. Só vou dar uma cortada aqui. Muito bem, tá aí a mágica do OBS Player, não é mesmo? Então, vai ficar esse mousezinho aqui piscando, mas espero que isso não atrapalhe vocês. Ó, seguinte. Nós temos aqui o ciclo da esquistossomose, que está entre um caramujo, né? Que fica aí na lagoa, caramujo que mora lá na lagoa, né? É um caramujo que fica em regiões muito úmidas, né? Então ele gosta de brejo, gosta de regiões aí próximas a lagos e rios, riachos, né? Mas principalmente água parada, por isso que eu estou falando lagoa, né? Que tem água parada, não é rio que a água é corrente. Então, o que acontece? A esquistossomose, eu lembro aí nas aulas de parasitologia aí da faculdade, né? A professora falou que a esquistossomose ela provavelmente veio da África, né? Na época aí da escravidão. E óbvio, não foi culpa das pessoas que vieram escravas, que foi uma atrocidade humana naquela época, né? Já naquela época já era uma atrocidade. Então, as pessoas que vieram lá da África, elas vieram infectadas, né? Com essa verminose, né? E lá tinha também um caramujo muito parecido com o Bionfalaria que tem aqui no Brasil. E acabou que, por problemas, né, de falta de saneamento básico, que praticamente era inexistente no Brasil no século XIX, né, quando aconteceu a escravidão, os lagos, a água dos lagos, né, acabou ficando poluída aí com fezes humanas, provavelmente, alguns desses lagos, né, e ovos, né, desse verme acabou ficando no lago e acabou infectando também os caramujos daqui do Brasil.
E ele se deu muito bem aqui, ele se deu muito bem com o caramujo daqui, obviamente com o ser humano também daqui, né? E aí, quando ele conseguiu, então, o hospedeiro intermediário, que seria o caramujo, deu tudo certo pro verme, né? E aí, como é que é? Como que acontece, né? Depois que ele se fixou aqui, né? Como que esse ciclo passou a acontecer? Seguinte, é o mesmo que aconteceu lá na África, né? Só que aqui a diferença é que o caramujo é outro. Só, mas deu muito certo também. Deu bom. Deu, igual o pessoal fala, né? Deu bom pra ele, mesmo assim. A pessoa, vou começar com o ser humano, que é o hospedeiro definitivo. Por quê? Porque aqui rola, olha esses símbolos aqui. Símbolo do sexo feminino, do sexo masculino. Então, rola a reprodução sexuada, que tem o macho e a fêmea. O macho é o grandão aqui, que abriga a fêmea bem pequenininha, essa tripinha aqui, ó, dentro dele. E aqui rola, então, a reprodução, a cópula, né? Reprodução sexuada no intestino da pessoa, do indivíduo. Bom, acontece a reprodução sexuada, a fêmea libera os ovinhos. Os ovos, então, são liberados nas fezes, a pessoa dá aquela defecada da hora lá no lago, junto, né, próximo ao lago, por exemplo, e solta as fezes lá com os ovinhos. O ovinho, em contato com a água, libera uma larvinha que é capaz de nadar, que a gente chama de miracídio, mas não se preocupe com esse nome, miracídio, tá? O miracídio, né, que é essa larvinha que consegue nadar, ela vai penetrar na pele do caramujo. Ela entra, ela fura a pele, lá penetra na pele e entra no caramujo. Entra no caramujo. Entrando no caramujo, ela produz uma forma, né, ela realiza uma... caramba! O verme ele fica numa forma chamado aí de esporocisto, como a gente consegue ver aqui. O esporocisto ele faz uma reprodução assexuada aqui no caramujo. Ele vai se reproduzindo e faz uma reprodução assexuada. E esse esporocisto, né, que é essa forma aqui da esquistossomose, ela vai causar danos ao caramujo. Não é que o caramujo vai ficar de boa, ele só vai servir como um hospedeiro intermediário e suave. Não, muitos deles ficam estéreis, ou seja, eles não conseguem se reproduzir mais. Né? A esquistossomose afeta as gônadas, né, do caramujo, ou seja, ele fica estéril, ele não consegue se reproduzir. E o que acontece? O molusco, então, ele acaba, na verdade, né, essa forma aqui do esquistossoma sai do caramujo, fica na água, e aí quando a pessoa vai lá, por exemplo, imagina aquele cara que vai lá no lago para pescar, né? Ele vai lá, pega a varinha de bambu, vai lá pescar e ele entra descalço, né, na água. E essa larva aqui do verme, né, da esquistossoma, tá lá nessa aguinha. Ou seja, tá lá nessa aguinha, e aí o que ele vai fazer? Ele vai encontrar a pele desnuda da pessoa, porque ela vai estar descalça, por exemplo, e vai penetrar no corpo humano e vai para o sistema circulatório. Do sistema circulatório ele chega até o intestino, porque o sangue nosso ele vai passar por todos os órgãos, inclusive para o intestino delgado, que é onde ele gosta, onde ele curte ficar, né? Então, a pessoa vai lá, ela vai lá pescar de boa, suave, de repente ela sente uma coceirinha na canela, no tornozelo, no pé. Fala, deve ser algum bicho que, né, que mordeu, sei lá. Ele vê e fica até uma marquinha, né? Na verdade, essa marquinha e essa coceirinha é porque essa cercária que a gente chama, né, daqui, cercária, né? Essa cercária, ela penetrou a pele da pessoa e pela circulação, pelo sistema circulatório, foi até o intestino delgado. E lá essa larva se torna adulta, às vezes macho, dependendo da genética, né? Às vezes macho, às vezes fêmea, e lá eles vão se encontrar, vão se apaixonar, vão ser felizes, vão se casar e vão ter filhotinhos, que são os ovinhos que vão sair pelas fezes da pessoa e infectar, né, se ela fizer um cocôzinho no lago, por exemplo,
ela vai nadar também novamente, o ovo vai sair, vai liberar um miracídio, que é uma larva natatória, que vai achar o caramujo, e aí assim sucessivamente, sem cessar. Então, o ciclo volta, né, para aquele ponto inicial que a gente começou. E é isso aí, gente. É assim que acontece, então, a infecção da esquistossomose, barriga d'água, tá? Entre o caramujo e o ser humano, que são os hospedeiros desse verme aí. Por que barriga d'água? Justamente, meu Deus, por que barriga d'água? Porque... não tem fotinha aqui. Deixa eu colocar a foto de uma pessoa com barriga d'água no estágio final aí. É meio triste, né? Mas é importante vocês verem isso também, a fim de... para o próprio estudo de vocês. Então, a barriga d'água, ela é um acúmulo de líquidos, né? Qualquer acúmulo de líquidos a mais aí na região abdominal, que a gente chama de cavidade abdominal, né? Ou seja, no espaço entre os órgãos, a gente chama de ascite, que pode ser causada por vários processos, muitas vezes um mau funcionamento de algum órgão. No caso da esquistossomose, né, que eu acabei de falar para vocês, o verme esquistossoma, né, ele pode, nos estágios finais, atacar o fígado. Né, ele pode afetar o funcionamento do fígado, que tem muitas funções. Né, no mínimo 5. Todo mundo considera pelo menos 5 funções. Que isso a gente vai falar mais pra frente aí. Senão eu vou ficar 20 minutos falando sobre fígado. Que tem como fazer uma aula só sobre fígado. Né? Se o esquistossoma ele afeta o fígado, vai causar um mau funcionamento dele, vai causar uma inflamação. E essa inflamação ela vai produzir líquidos na região abdominal, na cavidade abdominal. Vai juntar líquido, porque a inflamação também provoca esse acúmulo de líquidos. Né? O nosso corpo ele vai recrutando, né, recursos do nosso do sistema imunológico, né, vai aumentando a circulação sanguínea tal, e vai acumulando os líquidos lá nessa cavidade abdominal. E ela vai ficando cada vez mais cheia de água, de líquido, né? E aí a pessoa fica com esse barrigão aqui, ó, né? Lotado, a pessoa fica bem magrinha, né? E com um barrigão enorme por conta do acúmulo de líquidos aqui no interior, né? No interior do abdômen, do espaço entre os órgãos. Então essa ascite ela pode ser causada pelo mau funcionamento de vários órgãos, tá? Rins, fígado, principalmente. Baço nem tanto, mas rins e fígado, né? Pode ser causada também por pessoas que bebem muito. Por isso que tem muita gente que, assim, bebeu por muitos anos, já está numa certa idade e por décadas consumiu excessivamente bebidas alcoólicas, né? A pessoa ela acaba ficando com essa ascite, que é esse acúmulo de água, com esse barrigão, assim, né? Mas no caso da barriga d'água, isso acontece nos estágios finais. Geralmente, quando chega nesse estágio assim, com a barriga d'água, é difícil você reverter a situação, tá? Mesmo que você mate aí os vermes, é difícil reverter a situação, é difícil essa barriga voltar ao normal, tá? E é difícil também salvar a pessoa. Muitas vezes a pessoa morre por conta disso. Por isso, então, o nome barriga d'água. A pessoa ela tem uma inflamação muito grande aí entre os órgãos, né? Acúmulo de água, e aí ela fica desse jeito, tá? Com essa barriga bem grande, barriga d'água. E como tratar então a barriga d'água, né? Como você diminuir a quantidade de pacientes com essa doença numa população, numa cidade, por exemplo, né? Primeiro, primeiro os sintomas, né? A pessoa que tem essa doença, ela vai ter muitas dores abdominais, vômito, diarreia, hemorragias intestinais, né? Então vai obrar aí, defecar, né? Fazer suas fezes com sangue, fraqueza e aumento do volume do abdômen. Algumas medidas podem ser tomadas para evitar, né? Tratamentos em indivíduos com antiparasitários, o famoso vermífugo, com vermífugos aí que a gente encontra em farmácia, a gente consegue matar esses parasitas facilmente. Evitar entrar em águas com caramujos, né? Se tiver
caramujo em volta, assim, é melhor você não entrar na água. Não defecar em solos próximos a rios, evitar banhos de rio, principalmente aqueles que têm lançamento de esgoto, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que acontece isso muito, né? Fazer instalações de redes de esgoto ou saneamento básico, no caso de regiões aí que não tem saneamento básico da prefeitura, fazer a tal das fossa séptica, né? Combater o caramujo com agentes químicos, venenos, né? Matar os caramujos, ou biológicos, predadores naturais, pode até ser, mas assim, você vai envenenar tudo, né? Você joga veneno para matar o caramujo, você vai afetar a ave que come o caramujo, por exemplo. E essa ave ela vai acumular esse veneno aí no seu corpo conforme ela for comendo esses animais, né? Se alimentando desses caramujos, até que ela morra. E aí esse veneno ele vai pro lago, vai afetar os peixes também de alguma forma. Então, veneno é complicado, né? Sei lá, tem muita gente que faz isso, mas não sei se é a melhor forma, tá? Eu acredito que evitando entrar em lagos, principalmente aqueles que têm lançamento de esgoto, né? É a melhor forma de se evitar a infecção por esquistossomose. Beleza? E se for detectada rapidamente, né, com o vermífugo, o tal antiparasitário, esses parasitas eles são eliminados do corpo rapidamente. Bom, então a pesquisa não tem como, a gente não pode nem sair de casa direito, então não dá, né? E eu achei que a gente ia falar sobre nemateumintos hoje, mas pelo menos eu fiz uma introdução muito interessante aí sobre, na verdade, uma comparação interessante sobre os plateumintos e os nemateumintos. Os plateumintos que nós vimos aí, pelo menos os vermes, né? Os parasitas plateumintos foram a tênia e o esquistossoma, que provoca a esquistossomose, a barriga d'água. Tô vendo aqui que tá chegando já nos 40 minutos praticamente, então nemateumintos a gente deixa para uma próxima aula ou vídeo, né? Porque aí nós vamos falar, quando a gente entrar nesse assunto, a gente vai falar sobre a ascaridíase, que é que sabe o que é? A lombriga, tá? Ascaridíase e a lombriga. E nós vamos, deixa eu ver se é só ascaridíase. Tem outras. Ancilostomíase, que é o amarelão, tá? É o amarelão, é a parasitose do Jeca Tatu, né? Aquele personagem do Monteiro Lobato, famosíssimo também, tá bom? Vamos ver se tem mais outro. Bicho geográfico, que é rapidinho, que é um verme acidental. Se ele fica no nosso corpo, aí ele entra de forma acidental e não vai causar problemas muito, muito graves, não. Enterobiose e elefantíase. Beleza, vou falar sobre elefantíase, que eu falei que era protozoário, né? Desculpa, não é protozoário não. É um nemateuminto, que afeta os vasos linfáticos, na verdade, entope os vasos linfáticos e por isso que causa esse problema sério, né? Esse aumento de massa aqui, principalmente na região em que ocorreu a picada, geralmente aqui na canela, tá? Quem passa isso daqui é o mosquito palha, que como eu disse aí, assim como o Aedes aegypti, o mosquito palha ele se esforça bastante para acabar com a espécie humana, porque ele passa muita verminose pra gente, muito parasita pra gente, tá bom? Vírus também. E é isso aí, depois a gente vai para as atividades. Então, próxima aula eu vou tentar falar ao máximo aí a maior quantidade possível de verminoses causadas por nemateumintos. Como eu estou gravando isso daqui na nossa semana do saco cheio, eu vou tentar fazer mais de um vídeo por sala. Se eu conseguir, não estou prometendo, mas se eu conseguir vai ser bem interessante, porque a gente adianta bastante a apostila e a gente está bem atrasado com ela, não é mesmo? Mas não tem como falar mais rápido, tá? Infelizmente não tem como. A gente tem 2 unidades sobre sistema imunológico e eu vou, como sempre, focar no básico. Quero mostrar para vocês o básico, em vez de ficar se aprofundando a nomes, especificidades, coisas muito específicas, porque aí depois não adianta nada. Vocês podem até acertar na prova, depois da um dia vocês esquecem, e aí, serviu para nada. Simples assim. Por quê? Vocês não absorveram, vocês não levaram isso para a vida,
e esqueceram logo depois. Meu trabalho como professor foi um fracasso e os de vocês como aluno também. Então não adianta a gente focar em coisas muito específicas. Vamos focar no básico e do jeito que a gente está levando aí a explicação, porque tá da hora, tá dando bom, tá dando certo. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz, se cuidem e até a próxima. Vou fazer igual o Miguel Falabella no vídeo show da década de 90. Vou fazer assim. Peraí. Tem que apertar o teclado aqui pra dar tchau. Tchau!